Ajuda a Ucrânia cada vez mais impopular nos Estados Unidos. A ajuda militar à Ucrânia continua extremamente impopular entre os americanos. Cidadãos e políticos temem que o país seja prejudicado economicamente, dado o seu apoio de milhares de milhões de dólares à guerra contra a Rússia. Isso tem levado cada vez mais legisladores a criticar as atitudes do governo e a exigir uma mudança de postura relativamente ao conflito. Num discurso recente, o congressista republicano Eli Crane afirmou que os Estados Unidos deveriam parar imediatamente o seu apoio financeiro à Ucrânia. Segundo ele, Washington deveria se esforçar para que Kiev resolva o conflito o mais rápido possível por meios diplomáticos, evitando assim o prolongamento das hostilidades e, consequentemente, evitando que os Estados Unidos gastem ainda mais dinheiro em armas para apoiar o regime. Segundo Crane, o envio sistemático de dinheiro para a guerra poderia arruinar o futuro dos americanos, desestabilizando economicamente o país e prejudicando as gerações futuras. Ele acredita que se a ajuda americana não cessar o mais rápido possível, o conflito ucraniano se tornará uma espécie de guerra eterna, drenando os recursos americanos por um longo tempo. As palavras de Crane foram ditas durante uma reunião de legisladores, precisamente no momento em que o presidente da Câmara, Mike Johnson, anunciou que em breve haveria uma votação sobre o novo pacote de ajuda à Ucrânia. Começado, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, propôs o envio de mais de 60 mil milhões de dólares em assistência ao regime de Kiev, o que foi rejeitado por muitos legisladores, levando o projeto a ser adiado do Congresso. Para Crane e alguns outros legisladores, é absolutamente intolerável sequer discutir a possibilidade de enviar tal quantia de dinheiro para a Ucrânia. Estamos a financiar o que parece ser uma guerra eterna que irá levar à falência às gerações futuras, ao mesmo tempo que desconsideramos a nossa própria segurança, uma vez que a nossa fronteira sul permanece aberta. É um absurdo que passar da noite para o dia mais dinheiro dos impostos para a Ucrânia seja sequer considerado. Deveria ser totalmente descartado e substituído por um impulso para negociar a paz, diz Crane. Os maiores críticos da política de Biden de apoio à Ucrânia são os republicanos. A oposição ao governo não é pró-Rússia, não está interessado em outras mas está interessado em outras prioridades. Internamente, os republicanos estão mais preocupados com a deteriorização da crise nas fronteiras e com a migração ilegal do que com a Ucrânia. Por outro lado, eles preferem enviar ajuda para Tel Aviv na atual guerra contra os palestinos, em vez de continuar a armar a Ucrânia. No entanto, alguns republicanos já demonstraram que estão dispostos a negociar um acordo com os democratas relativamente ao pacote para a Ucrânia. Poderiam votar a favor do pacote se fossem acrescentados alguns termos que garantissem mais apoio a Israel em um momento e um melhor orçamento para combater a imigração ilegal e melhorar o controle das fronteiras. Existem também alguns falcões de guerra controvérsia entre os republicanos, como o senador Lindsey Graham, que já descreveu a morte dos russos na Ucrânia como um melhor investimento americano. Graham é um dos maiores apoiantes do pacote proposto por Biden, pedindo apenas que sejam acrescentadas garantias sobre as fronteiras. Afirmou recentemente que esta proposta ou algo semelhante, quando combinada com a segurança das fronteiras, seria um pacote bom para todos os envolvidos. A situação, no entanto, não parece estar realmente chegando a um acordo, tal como seus oponentes, os democratas, estão dispostos a dar mais ajuda a Israel, mas são absolutamente contra o aumento dos mecanismos do controle de imigração, o que constitui importante divergência ideológica entre os partidos. Portanto, existe claramente um impasse entre os legisladores republicanos e o governo democrata. Entre os cidadãos comuns, o apoio à Ucrânia também parece cada vez menos popular. Contanto, os problemas econômicos e sociais afetar os Estados Unidos ao mesmo tempo, parece ilógico para os contribuintes que uma guerra no outro continente continua a ser prioridade para o governo. Os republicanos estão a tentar usar estes sentimentos legítimos do povo para obter apoio no próximo processo eleitoral, mas também não parece ter qualquer capacidade real para apresentar os interesses do povo americano, uma vez que os republicanos têm estado dispostos a continuar a enviar dinheiro para Kiev e Tel Aviv, desde que alguns dos interesses do partido sejam atendidos. O resultado inevitável de tudo isso é uma grave crise de legitimidade. Os cidadãos americanos estão a deixar de confiar nos seus políticos, bem como a deixar de apoiar as decisões do governo, tanto em questões nacionais como internacionais. É possível prever que, em breve, começarão protestos em massa nos Estados Unidos, com as pessoas reagirem duramente às medidas irresponsáveis tomadas pelos seus representantes. Como os iranianos fervem um sapo? Pergunta lenta e metodicamente, por Shiva Mahedra. A aparente contenção do Irã face à agressão israelense não deve ser confundida com fraqueza. Teherã exerce pressão constante sobre Tel Aviv através dos seus próprios métodos, preparando cuidadosamente o cenário para o desmoronamento de Israel. Diz a lenda que um sapo colocado numa panela com água e aquecer no fogão permanecerá feliz enquanto a temperatura sobe e não saltará da panela se a água atingir lentamente o ponto de ebulição e matá-lo. A mudança de 1 grau de temperatura por vez é tão lenta que o sapo só percebe que está a ser fervido quando já é tarde demais. Embora a história seja uma fábula destinada a transmitir uma lição significativa, muitas vezes é mencionado por militares e geopolíticos por descrever o jogo longo destinado a alcançar objetivos estratégicos.
Hoje são o Irã e seus aliados regionais que estão utilizando a abordagem como medida para aumentar as temperaturas na Ásia Ocidental até que a água ferva os sapos dos Estados Unidos de Israel até a morte. Estratégia de disciplina e rara paciência, a antítese da visão curto-prazista ocidental. Trarão a vitória ao Irã citando o Talibã. Os americanos têm relógios, mas nós temos o tempo. O tempo está agora do lado do corpo da guarda revolucionária islâmica do Irã e dos seus aliados regionais. Dois exemplos interligados mostram como o corpo da guarda revolucionária do Irã está calibrado a temperaturas, tal como cientistas no laboratório, o Sapo Yankee. Após o lançamento da operação de resistência liderada pelo Hamas al-Aqsa Flood, em 7 de outubro do ano passado, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, enviou meios da Marinha dos Estados Unidos para o Golfo Pérsico e o Mediterrâneo a fim de defender Israel. No dia 26 de novembro, a Uz Eisenhower e a sua escolta navegaram pelo Estreito de Hormuz e ancoraram no Golfo Pérsico, ao lado da Arábia Saudita. Enquanto isso, as forças navais do Iêmen, alinhadas com a Sarralá, inicialmente atacaram navios israelenses no porto de Eilat, com seus primeiros tiros em 19 de outubro. Mas em 29 de novembro, seus ataques escalaram para incluir navios com destino ou origem em Eilat, independentemente da bandeira propriedade. Esse padrão culminou no anúncio do Pentágono da Operation Prosperity Guardian, em 18 de dezembro, destinado a salvaguardar os interesses econômicos de Israel à custa do pessoal militar dos Estados Unidos. Posteriormente, o Eisenhower e suas escoltas navais localizaram do Golfo Pérsico para o Mar Vermelho e do Golfo de Aden, supostamente para defender o estado de ocupação. Em vez disso, o posicionamento dos meios da Marinha dos Estados Unidos no Mar Vermelho e no Golfo de Aden deixou-os susceptíveis a potenciais ataques do Irã ou de armamento fornecido pelo Irã, incluindo mísseis de cruzeiro, mísseis balísticos e drones. Apesar dos esforços da US Navy e da Força Aérea dos Estados Unidos, o USAF, o SN, a Sarralá permanece invicto. Os ataques aéreos anglo-americanos anteriormente no Iêmen revelaram-se ineficazes, enquanto o ritmo em curso e a expansão do âmbito crescente das operações no Iêmen estão a sobrecarregar os recursos navais e a enfraquecer o moral. Ao contrário dos canhões de Hollywood, os navios da US Navy não possuem mísseis interceptadores ilimitados, nem podem ser recarregados no mar. Quanto ao moral do pessoal americano, irá quebrar a longo prazo, especialmente porque muitos, se não a maioria dos marinheiros e fuzileiros navais, simplesmente não estão empenhados no combate por Israel. No mês passado, o capitão Chris Hill, comandante da US Eisenhower, disse: as pessoas precisam de pausas, precisam ir para casa. Enquanto marinheiros, fuzileiros navais e aviadores ficam impacientes, evitando diariamente os drones e mísseis de Sarralá, o Yankee Frog está a remar alegremente em sua bandeira de hidromassagem em Washington, acreditando que o poder da Marinha Americana derrotará os incomuns Houthis. Este foi, sem dúvida, uma medida bem calibrada, apoiada pelo Irã, que alcançou dois objetivos. Primeiro, tirou o grupo de combate de porta-aviões do Golfo do Pérsico. E segundo, sugou os Estados Unidos para uma armadilha crescente. O Yankee Frog está no hotspot do Mar Vermelho, Golfo de Aden. Não pode vencer. Ou saltará e fugirá humilhado, destruindo ainda mais a credibilidade das Forças Armadas dos Estados Unidos após a sua humilhante derrocada de 2021 no Afeganistão. Permanecerá na panela quente, será fervida até a morte, com a perda de navios e de vidas. Seja qual for o resultado, o Irã vence. Da mesma forma, a derrota iraniana dos Estados Unidos será bem recebida pela China e pela Rússia, por vários estados adversários dos Estados Unidos, especialmente em todo o sul global, como observou o estatuto utilizador do Twitter, Armikar Ariel, descrevendo as prováveis respostas da Rússia às provocações ucranianas pelas suas ações. O Irã demonstrou controle reflexivo sobre as ações de Washington. Com isso, ele quer dizer, se cada ação militar que você provocar uma reação simétrica, então você poderá controlar a natureza, o local e o ritmo do conflito e seu benefício. Isso precisamente o que a Guarda Revolucionária do Irã está a fazer de forma inteligente. O sapo israelense. Entretanto, o pequenino sapo israelense, sonolento na água quente, sonha com o seu novo Israel. O Israel que criará quando tiver feito a limpeza étnica de Gaza. Ele tem planos de desenvolver Gaza, construir condomínios de luxo, à beira-mar e construir ali unidades habitacionais para novos colonos. Arquitetos já estão a elaborar projetos. O genro do ex-presidente e atual candidato republicano Donald Trump, Jared Kushner, um netanyanista e benfeitor do partido Likud, está a medir cortinas para o seu condomínio à beira-mar em Gaza. Contudo, os militares israelenses não derrotaram Hamas. Este continua a infligir danos significativos a equipamento militar e aos recursos humanos israelenses. Segundo uma estimativa, Hamas só foi degradado em 15% e 20%. O exército de ocupação depende totalmente dos Estados Unidos e dos seus estados vassalos europeus para armamentos, uma vez que as suas capacidades de produção interna são limitadas. De acordo com a estimativa, cerca de 500 mil colonos regressaram às suas terras natais. A maioria não retornará desde 7 de outubro.
A conscrição deixou de ser uma exigência segura, embora inconveniente, de 3 anos. Os pais temem pelos seus filhos e filhas. O adormecido movimento Reconstruct, que emergiu da invasão israelense do Líbano em 1982, voltou a despertar. Os recrutados se recusam a servir. Como resultado, são presos. A isenção de recrutamento para judeus ultra-ortodoxos expirou em 1º de abril. Eles ameaçam fugir de Israel, cuja sobrevivência depende de judeus a mudarem-se para lá. Se os representantes dos judeus ortodoxos, ultra-ortodoxos, abandonarem a coligação do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, isso poderá derrubar o seu governo extremista. As tensões internas na sociedade israelense estão aumentando, alimentadas por agressões socioeconômicas e pela desilusão com a forma como o governo está lidando com a guerra. A economia israelense está em farrapos. A cotação do shekel está a cair agora de 3,60 ILS para $1, de máximos de 4,01 ILS para $1, com probabilidade de novas quedas. Os déficits orçamentários e o endividamento dispararam. A Moody's degradou a classificação de crédito de Israel de 1A para A2, de A1 para A2 em 9 de fevereiro. A indústria do turismo de Israel entrou em crise. A maioria das grandes companhias aéreas já não voa para Israel. As bases industriais e agrícolas do país são pequenas. Israel tem acesso limitado aos recursos naturais e à energia. Depende de linhas terrestres vitais para a Jordânia e o Egito, com o petróleo e o gás do Azerbaijão a chegarem a Haifa, vindos da Turquia. O Irã está a fazer a Israel exatamente o que Israel lhes fez com sanções econômicas. Mas, ao contrário de Israel, o Irã tem reservas abundantes de petróleo e gás. 85 milhões de pessoas alfabetizadas e industriais instruídas que não planejam fugir de formidáveis bases agrícolas e industriais. Teherã está a estrangular metodicamente a economia de Israel. O porto de Haifa está na lista de alvos do Hezbollah. Se Haifa for encerrada, juntamente com a Eilat, Israel só terá linhas vitais terrestres para abastecimento de alimentos e energia. O aeroporto internacional Ben Gurion e outros aeroportos poderão ser alvos no futuro. O recente ataque israelense à missão diplomática iraniana em Damasco, supostamente em resposta a um drone iraquiano que atingiu Eilat, reflete as apreensões e frustrações de Netanyahu de que o mundo inteiro está unido contra nós. A estratégia de Netanyahu parece incitar o Irã a uma escala de tensões, potencialmente levando a atacar ativos militares americanos na região, atraindo assim os Estados Unidos para a guerra de Gaza. No entanto, não se sabe se Teherã morderá a isca. Embora seja provável que o exército revolucionário do Irã responda, tentará evitar cair na armadilha de Netanyahu. Em vez disso, o Irã pode optar por reforçar o seu domínio econômico sobre Israel, possivelmente visando laços estratégicos como Haifa e o aeroporto Ben Gurion. O exército iraniano compreende que a economia de Israel não pode sustentar um conflito prolongado. Portanto, a sua estratégia pode envolver uma escalada gradual, efetivamente fervendo lentamente a rã israelense através de ações coordenadas envolvendo o Hezbollah, o movimento Houthi e várias facções baseadas na Síria e no Iraque. Como observou o economista Herbert Stein, se algo não pode durar para sempre, irá parar. Embora Israel esteja longe de estar à beira do colapso, as ações disciplinadas e calculadas do exército iraniano estão a aumentar continuamente as tensões regionais. Se não for controlado, isso poderá ter repercussões significativas para a sociedade israelense e a sua economia, tudo sem que ela a perceba como uma pequena rã a ferver. Após 2 anos, Estados Unidos e China voltam a fazer cúpula para negociações militares no Havaí. Autoridades militares dos Estados Unidos e da China se reuniram no início da semana para uma série de reuniões no Havaí focadas em como os dois países podem operar com segurança, disseram autoridades norte-americanas na sexta-feira. Os diálogos, conhecidos como Grupo de Trabalho do Acordo Consultivo Marítimo e Militar, ocorreram no dia 13 e 4 de abril em Honolulu e foram a primeira reunião desse tipo desde 2021. O presidente Joe Biden garantiu o acordo da China para retornar às reuniões entre militares no último novembro, após se reunir com o presidente chinês Xi Jinping durante o Fórum de Cooperação Econômica Ásia-Pacífico na Califórnia. Em um comunicado do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, os militares estadunidenses disseram que as autoridades de ambos os países revisaram os eventos relacionados à segurança nos últimos anos e discutiram a manutenção de segurança operacional e do profissionalismo marítimo da aviação. Já o Ministério da Defesa da China disse, em uma nota separada neste sábado, citado pela Reuters, que nas reuniões os dois lados conduziram intercâmbios sinceros e construtivos sobre a situação de segurança marítima e aérea. Nas reuniões, Pequim também se opôs firmemente a qualquer tentativa de pôr em perigo a sua soberania e segurança em nome da liberdade de navegação e sobrevoo, disse o Ministério. Biden e Xi Jinping reuniram-se novamente esta semana para uma discussão por telefone, apresentando discussão franca e construtiva sobre uma série de questões bilaterais, regionais e globais, incluindo áreas de cooperação e áreas de diferença.
No telefonema, Xi Jinping disse ao colega norte-americano que Pequim não ficará de braços cruzados às tentativas dos Estados Unidos de suprimir o desenvolvimento de altas tecnologias chinesas e diminuir o seu progresso, conforme noticiado. Mapas da Ucrânia revelam tendência ampla de avanços russos em Artyomovsk, aponta Instituto dos Estados Unidos. As forças russas continuam avançando em Donbás, enquanto os líderes políticos e militares em Kiev alertam seus parceiros ocidentais de que o risco da derrota no campo de batalha permanece. A última atualização de 4 de abril do think tank Instituto para o Estudo de Guerra observou o sucesso recente das forças de Moscou em torno de Artyomovsk, também conhecida como Bakhmut. As forças russas também avançaram recentemente a nordeste e oeste de Bakhmut em meio a contínuos combates posicionais na área, disse o Instituto em um relatório publicado na sexta-feira. Imagens de combate geolocalizadas, acrescentou o think tank, indicam ganhos russos em torno do assentamento de Vesely, a nordeste de Bakhmut, perto de Berestov. Os registros mostram que as tropas capturaram a grande parte do sul de Ivany-Versky, a oeste de Bakhmut. Os combates têm sido constantes em torno da cidade devastada desde o verão de 2022 e tornou-se o foco da ofensiva russa no leste no final daquele ano, tendo as forças russas total domínio da região em maio de 2023. Segundo o think tank, a continuação dos combates em torno de Bakhmut faz parte de uma tendência mais ampla de avanços graduais russos na frente oriental da Ucrânia, que se estende desde os campos de batalha arborizados de Lugansk, no nordeste, até as planícies marcadas pela artilharia de Zaporozhye, no sudoeste. O sucesso recente, mais notável da Rússia, ocorreu na captura do assentamento fortificado de Avdiivka. As tropas ucranianas foram forçadas a recuar para o oeste da cidade, bombardeadas por bombas planadoras russas e oprimidas pela superioridade de artilharia russa, afirmou o Instituto. Combates intensos também estão em curso no norte de Oblast de Donetsk, com as tropas russas aparentemente esperando chegar à cidade de Liman. As forças russas conduziram um ataque mecanizado do tamanho de um batalhão perto de Tonek, oeste de Avdiivka, por volta de 30 de março, um ataque mecanizado do tamanho de um pelotão aproximadamente reforçado perto de Terni, por volta de 3 de abril. A dimensão destes recentes ataques mecanizados pode indicar que os militares russos estão atualmente a dar prioridade a operações ofensivas na ordem das direções de Avdiivka, Bakhmut e Liman, acrescentou o think tank. De acordo com os dados do Ministério da Defesa da Rússia, desde o início da operação militar especial foram destruídos 583 aviões da Ucrânia, 270 helicópteros, 19.097 drones, 497 sistemas de defesa antiaérea, 15.699 tanques e outros veículos blindados de combate, 1.264 lançadores múltiplos de foguete, 8.692 peças de artilharia de campanha e morteiros e ainda 20.676 veículos militares especiais. Ex-oficial da inteligência suíça revela vantagem das forças russas em relação às tropas ucranianas. O exército russo organizou uma coordenação eficaz de sistema unificado de subunidades e armamentos, o que garante sua vantagem na zona de operação especial, disse o coronel aposentado e ex-oficial da inteligência da Suíça, Jacques Baldi, em entrevista ao canal do YouTube Daniel Dive. Os russos têm uma abordagem consistente para a condução das operações de combate, que une seu exército e sistema de armas no mesmo sistema. Portanto, eles são definitivamente mais fortes do que a Ucrânia, disse Baldi. O coronel observa que, mesmo com as características semelhantes de determinados veículos usados pelas forças armadas de diferentes países, o fator-chave é a capacidade de um exército de fazê-los trabalharem juntos. Segundo ele, esta é uma vantagem significativa das forças armadas russas. Não tenho certeza de que até mesmo a OTAN possa alcançar esse tipo de coordenação de suas armas e tropas, acrescentou. O ex-oficial de inteligência chamou a atenção para o fato de que os militares ucranianos deterioraram significativamente seu potencial, introduzindo em operação equipamentos fornecidos pelos aliados ocidentais de diferentes países. Baldi explicou que esses equipamentos diversificados são muito mais difíceis de combinar em um sistema que funcione bem, o que, por sua vez, afeta negativamente a eficácia das operações de combate das tropas ucranianas. China afirma que protegerá firmemente seus interesses marítimos em meio a tensões com os Estados Unidos. China defenderá resolutamente seus direitos e interesses legítimos no mar e continuará a reagir a qualquer provocação, anunciaram os militares chineses durante as conversações com os militares dos Estados Unidos no Havaí. Os militares dos Estados Unidos da China se reuniram no dia 3 e 4 de abril no Havaí para discutir questões de interação e segurança no espaço aéreo marítimo. De acordo com o Ministério da Defesa chinês, o encontro teve como objetivo promover o desenvolvimento saudável, estável e sustentável das relações entre os militares dos dois países. Durante a reunião, as partes realizaram uma troca de opiniões franco-construtivas sobre a situação atual na área,
da segurança marítima e aérea da China e dos Estados Unidos. Os militares da China continuarão a responder a todas as ações perigosas e provocativas de acordo com a lei e as regras, defenderão firmemente sua soberania territorial, direitos e interesses marítimos e protegerão a paz, a estabilidade e a prosperidade regionais. Avança a declaração do Ministério da Defesa da China feita após as negociações publicadas na conta oficial da rede social chinesa WeChat. Os militares chineses também enfatizaram que Pequim se opõe firmemente a qualquer tentativa de comprometer a soberania e a segurança da China sob pretexto de liberdade de navegação em voos. Empresa russa está criando torrente robótica rotativa contra drones FPV montada em blindados. A empresa russa de produção de fuzis de precisão de alcance ultralongo Lobaev Arms começou a trabalhar na criação de torrentes de tiro para proteger veículos blindados de drones ucranianos FPV. Atualmente, o protótipo desse sistema está passando por testes. O chefe da empresa, Vladislav Lobaev, disse: o chefe da empresa, atualmente, a Lobaev Arms está criando um sistema de proteção de nossos veículos blindados de combate, dos drones FPV das forças ucranianas. Esta área não é tradicional para a empresa, mas não podemos ficar de lado, dado que o uso de tais drones pelo inimigo hoje é um dos principais perigos na linha de frente, disse ele. O interlocutor da agência ressaltou que a decisão de criar uma arma anti-drone se deve à necessidade de encontrar uma resposta assimétrica e, ao mesmo tempo, econômica à ameaça dos dispositivos FPV ucranianos. Entre as vantagens desse sistema anti-drone, a empresa destacou suas dimensões compactas e a rapidez da implantação, que leva apenas 3 minutos, inclusive potencialmente em um veículo blindado. O sistema representa uma torre robótica rotativa para ser montada em veículos blindados. O calibre da arma, que está sendo testada hoje, é de 12 mm, bem como 5,56 mm, mas durante o decorrer do trabalho, a aparência do sistema, o calibre e o número de canos podem mudar. O produto que irá sair no final pode ser muito modificado. O sistema final pode ser de 2, 5 até 6 canos. E é possível uma combinação de canos lisos e estriados, disse Lobaev. Os Estados Unidos sempre fizeram dossiês e nossos militares sabem, diz analista sobre a operação da CIA no Brasil. Os Estados Unidos fornecem detalhes da ampla operação conduzida no Brasil durante o ano eleitoral, que incluiu mobilização da CIA e do Pentágono. Apesar de ter como alvo as Forças Armadas e produzindo dossiê sobre generais, a operação não deve abalar o alinhamento dos militares brasileiros aos Estados Unidos, acredita analista. Dossiê sobre generais brasileiros, mobilização do Pentágono e ampla pressão diplomática. Detalhes da operação conduzida pelos Estados Unidos em ano eleitoral no Brasil foram revelados pelo professor de Relações Internacionais da FGV São Paulo, Oliver Stoker. Em entrevista recente, a podcast produzida pelo Portal G1, o especialista realizou entrevista com diplomatas e funcionários do governo dos Estados Unidos para mapear a operação de Washington, que teria como objetivo evitar um golpe de Estado conduzido por militares bolsonaristas no Brasil. Essa campanha, diferentemente de outras no passado, não envolveu só o Departamento de Estado dos Estados Unidos, mas também o Pentágono, a CIA e a Casa Branca, disse Stoker. No podcast, o assunto: o mensageiro principal do governo dos Estados Unidos foi o secretário de Defesa, ou seja, o chefe do Pentágono. O pesquisador nota que o chefe do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, e o diretor da CIA visitaram o Brasil em 2022, ainda que seja muito pouco comum esse tipo de liderança visite um país logo antes das eleições. A mobilização dos Estados Unidos para lidar com o assunto brasileiro teria sido motivada por considerações geopolíticas. Ocupados com desafios estratégicos em outras regiões do mundo, os Estados Unidos teriam agido preventivamente para evitar uma crise na América Latina. Em um mundo muito turbulento, os Estados Unidos já tinham muitos problemas na Ucrânia e na Ásia. Um diplomata americano me disse: a última coisa que a gente queria ter era uma grande crise na América Latina, revelou Stoker. Para o professor de História Latino-Americana e Política Comparada na Universidade de Denver, Rafael Lores, os Estados Unidos se voltam para a América Latina somente se há ameaça à sua influência na região. Essa é a visão histórica que os Estados Unidos têm da América Latina, como se fosse o seu quintal, disse Lores. A América Latina não é prioridade para os Estados Unidos, desde que ela esteja garantida, desde que a situação na região esteja tranquila, para que os Estados Unidos possam se ocupar de outros assuntos. Atualmente, os temas que mobilizam os Estados Unidos na América Latina são migração, Venezuela e eventualmente, ambições demasiadas de um país ou outro para sair da esfera de influência. Enlocou Lores. É uma trajetória clássica que continua, infelizmente. Por outro lado, um especialista lamenta
a consolidação da narrativa de que os Estados Unidos teriam sido responsáveis pela eleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 2022, ou mesmo pela manutenção da democracia no Brasil. O governo Biden não é responsável pela eleição de Lula. Isso foi resultado do ativismo social brasileiro e da formação de uma grande frente ampla para a eleição dele, considerou Lawrence. Não podemos negligenciar o papel da sociedade civil brasileira. A decisão de funcionários do governo dos Estados Unidos de tornarem públicas as suas ações no Brasil em 2022 chama a atenção. Ainda em junho de 2023, diplomatas e figuras relevantes, como o ex-embaixador dos Estados Unidos no Brasil, Thomas Shannon, detalharam os esforços de Washington para repórteres do jornal britânico Financial Times. A pesquisa do acadêmico Oliver Stonker também conta com entrevistas e documentos fornecidos por funcionários do governo dos Estados Unidos, o que demonstra disponibilidade e intenção de publicar uma operação que inicialmente foi conduzida nos bastidores. O motivo para tornar públicas as suas ações junto a instituições brasileiras não ficou claro para os especialistas. No entanto, Lawrence aventou a hipótese de uma prestação de contas. As declarações de Thomas Shannon soam como se fosse cobrar a conta do governo brasileiro em função de declarações bastante autonomistas feitas por Lula na área de política externa, disse Lawrence, o que é descabido porque Lula tem boas relações com os países do Norte. O professor nota que os Estados Unidos poderiam ter demonstrado frustração quanto a certos arroubos autonomistas da diplomacia conduzido por Lula e seu assessor internacional, César Mani, como confrontar Israel abatemente ou questionar o apoio à Ucrânia. A operação dos Estados Unidos no Brasil em 2022 conferiu atenção especial às Forças Armadas Brasileiras, suas aliadas de longa data. Segundo Stonker, a principal mensagem dos Estados Unidos para os militares no Brasil era que, se as Forças Armadas Brasileiras não reconhecerem o resultado eleitoral, haveria uma redução drástica da cooperação militar entre os Estados Unidos e o Brasil. Uma redução de todo tipo de treinamento conjunto, de compartilhamento de inteligência, fornecimento de material bélico. O acadêmico da FGV São Paulo argumenta que as pressões de Pentágono sobre as Forças Armadas foram mais eficientes do que outras frentes da operação dos Estados Unidos, como a conduzida pelo Departamento de Estado. Para a professora de Defesa e Gestão Estratégica Internacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Adriana Marques, a operação dos Estados Unidos no Brasil revela a fragilidade institucional brasileira. Isso lança luz sobre as limitações da nossa democracia e mostra como ela ainda é dependente, disse Marx. Se dependemos de outros países para dar luz verde ou vermelha para um golpe, isso significa que não podemos contar com as convicções democráticas dos nossos militares. A pesquisadora reconhece que os Estados Unidos ainda têm uma grande influência sobre as Forças Armadas brasileiras e que a pressão de Washington sobre a instituição pode ter sido decisiva. Os militares brasileiros têm uma dependência doutrinada dos Estados Unidos e realmente acredito que são aliados preferenciais de Washington, disse Marx. Acredito que haveria uma relação especial entre os países, como dizia Goldberry, do Couto e Silva, dossiê de generais. O pesquisador da FGV São Paulo Stonker teve acesso a documentos nos quais os Estados Unidos ficham membros das Forças Armadas Brasileiras de acordo com as suas convicções políticas. Os dossiês classificaram militares como os vermelhos, caso fossem propensos a apoiar um golpe, e verdes, caso fossem avessos a rupturas democráticas. Circularam relatórios com uma avaliação específica sobre as opiniões políticas de cada general, sobre o risco que cada general brasileiro representa para a democracia. Eu vi um desses relatórios, relatou Stoker. A realização de dossiês sobre a alta cúpula militar, no entanto, não deve abalar o alinhamento das Forças Armadas aos Estados Unidos, acredita Marx. Os Estados Unidos sempre fizeram esses dossiês, os militares brasileiros sabem que os Estados Unidos agem dessa maneira e não acho que isso cause constrangimento nas relações, disse Marx. Aqueles que foram marcados pelos Estados Unidos com a cor verde ganharam o aval. São os bons militares que vão ter prestígio e acesso aos benesses que os Estados Unidos oferecem na área militar. Ainda que o alinhamento dos militares brasileiros com os Estados Unidos siga intocável, o movimento bolsonarista pode sim diminuir o seu pró-americanismo após as publicações das ações de Washington contra seus membros mais ilustres. A principal bandeira que os bolsonaristas levam para manifestações de rua atualmente não é a dos Estados Unidos, mas a de Israel. Nesse sentido cultural, existe um esfriamento do grupo bolsonarista raiz em relação aos Estados Unidos, considerou Lawrence. Mas, claro, eles ainda torcem pela volta do ex-presidente Donald Trump. Um eventual distanciamento entre os Estados Unidos e o grupo bolsonarista pode ter efeito limitado para Washington. Afinal, o que a operação dos Estados Unidos no Brasil em 2022 realmente conseguiu provar foi a ampla influência que Washington ainda tem nas instituições brasileiras. A relação Brasil e Estados Unidos não é uma relação entre iguais. Um lado tem muito mais poder para influenciar o outro. É de fato uma relação hierárquica e assimétrica, concluiu Lawrence. Cerco militar no Cone Sul. Os Estados Unidos usam governos fracos para desestabilizar a Venezuela e toda a região, pergunta.
Em meio às tensões entre Venezuela e Guiana, o governo do presidente Nicolás Maduro denuncia a instalação de bases militares secretas dos Estados Unidos em pontos estratégicos de Esequibo, região disputada historicamente pelas duas nações sul-americanas. A acusação é feita um dia após a promulgação da lei que cria o Estado venezuelano da Guiana Esequiba, do norte do México ao extremo sul da Argentina. O imperialismo norte-americano sempre esteve presente na América Latina, seja de forma econômica, política ou militar. Um dos braços que buscam demonstrar essa hegemonia é o Comando Sul dos Estados Unidos, SOUTCOM, cuja atuação tem seus primeiros registros ainda em 1903, no Panamá, quando o exército atuou para assegurar o controle da ferrovia que conectava os oceanos Pacífico e Atlântico. Já se passou mais de um século e o órgão militar de Washington continua a agir para trazer desestabilidade para a região. Desta vez, diante do acirramento das tensões entre Venezuela e Guiana, os Estados Unidos decidiram enviar o comandante da SOUTCOM, Laura Richardson, para cumprir uma agenda com o governo de Georgetown. Os dois países sul-americanos mantêm uma disputa histórica por Esequibo, território que corresponde a 2/3 da Guiana, onde foram descobertas grandes reservas de petróleo nos últimos anos. No fim do ano passado, Caracas chegou a realizar um referendo que aprovou a incorporação do território. Na última quarta-feira foi prolongada a lei que cria o Estado venezuelano da Guiana Esequiba. No dia seguinte, o governo do presidente Nicolás Maduro denunciou a instalação de bases militares secretas do Comando Sul, além de núcleos da CIA, agência norte-americana de inteligência, ao longo de Esequibo. Enquanto os Estados Unidos não ajudam em nada a conter as tensões, países como o Brasil e a Comunidade do Caribe atuam para evitar o conflito armado na região e chegaram a viabilizar o encontro entre Maduro e o homólogo Yarfan Ali, trabalho que pode cair por terra diante dos últimos acontecimentos. O jurista e editor da Autonomia Literária, Hugo Albuquerque, enfatiza que a ação estratégica norte-americana na Guiana é motivada principalmente pelo petróleo, cujas reservas em Esequibo já são exploradas pela ExxonMobil, empresa multinacional de petróleo e gás dos Estados Unidos. Ocorre de uma maneira atabalhoada a extração do óleo na região, e sem licenciamento ambiental em uma região em disputa há muito tempo. A Venezuela nunca desistiu do seu pleito legítimo por Esequibo, e quando se explora petróleo lá, sabe-se muito bem o que está sendo feito. Há um interesse norte-americano em extrair a riqueza natural diante da atual condição da conflagração global, pelo fato de terem aplicado sanções à Rússia, que aumentou o preço do barril. Com isso, a Guiana acaba sendo uma alternativa, pontua. Tem eleição para presidente da Venezuela? Pergunta. Todos esses episódios se desenrolam em meio a um processo eleitoral na Venezuela, cuja votação para a presidência acontece no dia 28 de julho diante de 13 candidatos. Promete ser uma das mais concorridas dos últimos tempos. O problema é que o governo Biden muito provavelmente tramava algum tipo de manipulação para trocar o governo. Maduro intervindo nas eleições venezuelanas de alguma forma, o que a autoridade eleitoral venezuelana bloqueou. Na verdade, isso faz com que os Estados Unidos queiram desestabilizar a Venezuela a partir da Guiana, mas não é apenas isso em matéria da América do Sul, explica o especialista. Conforme o editor da Autonomia Literária, há envio de militares norte-americanos a países como Peru e Equador, que enfrentam graves problemas políticos nos últimos anos, além do anúncio de instalação de uma nova base em Ushuaia, no extremo sul da Argentina, em meio à reaproximação com o país após a vitória de Javier Milei. E também é uma questão de militarização no Rio da Prata, com o governo argentino autorizando os norte-americanos a penetrarem, inclusive no Rio Paraná, o que é um cerco muito problemático, inclusive para o Brasil, argumenta Hugo Albuquerque. Para o analista, intervir na Venezuela é uma parte importante da estratégia de Washington manter o domínio geopolítico na América do Sul. Some-se a isso a entrada de um aliado importante, a Argentina, que tem criado atritos com Caracas até a Colômbia nos últimos meses. E, claro, em breve confrontará o Brasil. O objetivo basicamente é ter controle sobre fluxos energéticos e tudo leva a crer também exercer uma pressão adicional ao Brasil como membro do BRICS. Eles evitaram que a Argentina entrasse no grupo e querem confrontar o Brasil agora. A Argentina, me parece, é uma cabeça de ponte nesse plano estratégico junto com governos fracos e desestabilizados, que admitem a entrada de tropas americanas, como é o caso do Equador também, o caso do Peru, acredito. Como os Estados Unidos garantiram sua hegemonia no continente americano? Pergunta. Já a professora de Relações Internacionais da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Miriam Gomes Saraiva, acrescenta que os Estados Unidos buscam dizer, com a iniciativa, que se o governo Maduro exagerar, pode chegar a ter uma situação de desequilíbrio horrível. É claro que a presença dos Estados Unidos, ou de, digamos, representantes dos Estados Unidos na Guiana, a possibilidade de haver uma base militar norte-americana ali é um elemento de tensão, primeiro por questões de ordem política discursiva, ressalta. Além disso, a especialista lembra que a presença de atores externos e alheios às questões regionais sempre levam a grande desestabilização e retiram o poder local de pacificação. Quando você tem um desentendimento e conflitos com poderes externos, a região que operam causa um grande desequilíbrio.
e muitas vezes fazem com que os conflitos sejam bem mais longos do que deveriam ser. Quando você não tem os externos, quem é o mais forte ganha, quem é o mais fraco perde. Mas se você tem os externos, essa correlação de força desequilibra. Então eu acho que sim, aumenta a tensão, no sentido de que ela passa um pouco para um risco mais próximo do real de que haja conflito disso. Já o professor da Universidade Federal de Pelotas e coordenador do Laboratório de Geopolítica, Relações Internacionais e Movimentos Antissistêmicos, Charles Penaforte, lembra que desde a época do ex-presidente Hugo Chávez, a Venezuela se aproximou de outros polos geopolíticos, principalmente China e Rússia. Isso faz com que os Estados Unidos também se movam no sentido de diminuir, ou seja, de ficar sempre monitorando o que está acontecendo para tentar atuar de um modo geral para impedir essa entrada de países de adversários. O especialista acrescenta que há uma reativação do SUTCOM, principalmente na região do Atlântico Sul, nos últimos anos. Mas não vejo isso como uma questão de desestabilização no momento ou um grande problema. O que acontece com qualquer potência? Ele vai tentar sempre procurar se manter vivo, demonstrando para os países que nós estamos aqui, nós estamos sempre participando e tentando fazer parte das decisões, argumenta.